invincible. Bem-vindos a mais um episódio de The Apothecary Diaries e feliz dia da conscientização do autismo e sapos. O episódio começa não do jeito que onde terminou o anterior, e sim no Bacen, que viu que alguns oficiais de alto rank perceberam o que estava acontecendo e começaram uma investigação, mas ainda não acharam nada. Bom, eles começam os rumores que o convidado especial saiu com uma selva. É namoro? Mas claro que o Bacen pensa, claro que isso nunca aconteceria. Isso se o Jinxie quiser. O Jinxie saiu há 2 horas e ele não pode pedir ajuda pro seu pai, já que ele deu uma ordem para Mau. E o Bacen teria até ido atrás dele, dependendo do que seja, pois ele tava de saco cheio de formalidade. E só quer que a festa acabe logo. E não dá pra saber o que o Xixió tá pensando, mas tem certeza que ele não quer confusão na sua própria festinha. E se for o caso, será que ele tem algo a ver? E aí que vamos aonde meio que o episódio anterior terminou, com o Jinxie pegando a Mau. Bom, Mau vê que o Jinxie tá quente e tem um cheiro leve de incenso. Porém, o mais importante de tudo é que ela tá sentindo algo na sua mão que meio que tava debaixo do Jinxie. Ela vai tocando e o Jinxie... Ai! E a Mau pensa, bom, será que é o sapo agora? Ele tá grande. Grande até demais. E o Jinxie, desculpa, poderia tocar em outro lugar? É que ele tá tocando numa coisa. E o Jinxie tava corado. E aí a Mau toca e o Jinxie... E a Mau vê que o Jinxie tem algo que um eunuco não pode ter antes de entrar pro Palácio Eterno. E mesmo assim tá aí. E o Jinxie vai fazendo essas caras de gemendo assim. Oh! E com certeza ele deve estar tendo meio que a famosa barraca amada. Nanda? さっきのカエルか？すまないが、その手をどかしてくれないか。触りがあるんだが。え？触り？あるわけない。高級に立ち入る宦官にあってはいけないものだ。 A cara dele. Mau vê que o corpo de Jinxie é diferente de todo eunuco. E tinha inúmeros fatos, mas a Mau evitou pensar nisso sem que ela perceba. E aí pode ter o rosto de uma deusa, mas o mestre Jinxie tem um negocinho. Bom, o Jinxie vê que de certa forma ele conseguiu diminuir o fato de ter que explicar o negócio. E na hora que o Jinxie ia explicar, a Mau diz, foi mal, peguei no sapo. Tudo porque a Mau não queria ouvir o segredo dele, pois senão ela teria que lhe levar a banha aqui pra cima do seu túmulo. E, gente, agora o bigulinho do Jinxie tem um nome. É um sapo. 申し訳ありません。カエルを潰してしまったかもしれません。は？カエル？ A Mau explica o que aconteceu e pergunta se o Jinxie não se machucou. E o Jinxie, mas não foi no sapo. E a Mau, foi no sapo sim. E a Mau em mente, ih, que sapão! E a Mau já ia sair daqui, mas o Jinxie não deixa, perguntando, quem você tá chamando de sapo? Já que a Mau tinha que ter ambiguidade no meio disso. Jinxie fala que sapos são muito melhores! E a Mau, tem muitos sapos medianos por aí meio que na época do ano. Bom, o Jinxie fica meio que até zangado com você chamar de mediano. E aí o Jinxie percebe que a Mau tá limpando a mão. E a Mau, é que tem muito muco. E o Jinxie, quem você tá chamando de viscoso? Bom, a Mau decide se não saber mais, pois o Jinxie e a Mau são diferentes. Ele é de cargo mais alto e ela é uma serva. Mas claro que o Jinxie é indizente! E ele vai pra cima da Mau só pra ele confirmar. Minha gente, esse homem é maluco! E nisso, o Jinxie vai aproximando o rosto e justamente meio que as bocas do Jinxie e da Mau quase iam se aproximar. Mas são enormes, boladinhos de cachorro! Mas não um cachorro qualquer,
o cachorro que o Lihaku tava cuidando. De todos os jeitos, parece que o Lihaku é o grande patá foda, que o Mau e o Jin. E falando nele, ele acha a Mamau e o Jin. Gente, toda essa sequência do sapo foi hilária. Porque a Mamau descobriu que o Jin não é eunuco de jeito nenhum, do pior jeito possível. Bom, os dois explicam a situação pro Lihaku, que alguém trouxe uma feifa meio que pra atirar nele, sendo que elas não foram meio que aperfeiçoadas pra caçar na floresta. E o Lihaku crê que elas foram contrabandeadas para assassinato. Mamau fala que todos os oficiais de alto rank foram convidados pelo próprio Shishio e duvida que ela carregariam ferramentas de assassinato. Então ela pede ajuda pro cachorrinho. Bom, ela pergunta pro Lihaku se ele tem outro Kuruki. E o Lihaku fala que ele consegue achar tocas de coelho usando o narizinho. Bom, aí pergunta pro mestre Kousei, mas é óbvio que o Jin tá irritado, pois exagerou em seu comportamento e o provocou daquele jeito. E o Jin tava querendo contar uma coisa muito importante pra Mamau, mas ela inventou um bando de desculpa pra evitar. Afinal, ele é alguém que tem muito orgulho da sua aparência. E ela aposta que o sapo dele é impressionante. Mamau começa a falar que o cachorrinho pode meio que ter uma forma de determinar quem meio que tem a arma. Voltando ao Basen, ele meio que acha meio que um paninho com sangue que deve pertencer meio que a uma das roupas da Mamau. Bom, aquele que trouxe fala que eles não avistaram ninguém meio que perto da cachoeira. O povo entra em pânico e já começa a busca. E nisso é revelado que quem trouxe o pedaço da roupa foi o Lihaku. E o Basen se pergunta o que Jin tá cramando. Bom, ocorre a busca, o cachorrinho lá, tipo um senhor, e o Lihaku tenta conter. E o Lihaku: bom garoto, bom garoto. Tudo dava a entender que isso fazia parte do plano. Logo em seguida, meio que eles acham mais um paninho de roupa. E não só isso, como acharam uma flecha que tem meio que penas de falcão. Então meio que o Basen já ordena meio que busquem meio que na bagagem do pessoal. E depois, na bagagem, eles acham a mesma flecha com as mesmas penas. E foi encontrado na bagagem de um senhor chamado Joen. E meu cara fala que ele aposta que alguém deve ter pegado pra jogar numa armadilha. Basen vê que o nervosismo do cara meio que é genuíno. Então o Lihaku dá a ideia de meio que investigar meio que mais, porque também é bom investigar na floresta. E gente do céu, nosso menino Lihaku tá ficando cada vez mais esperto. Nisso chega alguém que meio que começa a desenterrar, provavelmente a freita que meio que atirou. E nisso aparece a Mamau, que já tá com a arma no crime nas mãos. E o Lihaku conseguiu mobilizar o vacilão. E a Mamau ainda recruta que o cachorrinho não gosta nada do senhor. E a Mamau que já percebe que o motivo deles terem recusado de levar o cachorro na caçada é devido a eles reconhecerem meio que o cheiro da arma. E, gente, esse foi um belíssimo plano. Bom, disse ver que a arma meio que foi feita no exterior. E ainda pode sentir o cheiro da fumaça. E é um modelo bem pequeno. Bom, disse testa e vê que as partes de metal geram a fagulha. E a pólvora é feita com carvão, salitre e enxofre. E quando explode, emite um cheiro forte e dá uma vontade de meio que de tapar o nariz assim. E esse é o mesmo cheiro que a Mamau sentiu meio que na montanha. E o cãozinho conseguiu reconhecer meio que o cheiro da pólvora. E a Mamau até se sente mal do velho e dos subordinados que foram usados como isso. Chega o Basen e estava preocupado e confuso por seguir as orientações do Lihaku. E logo o Basen percebe que a situação está sob controle, graças a Mamau. Bom, o Basen já tá de olho meio que nos associados do homem capturado para prendê-los. E agora só falta mostrar os crimes deles. Então o Kosei já vai indo embora. E nisso já temos a musiquinha tema do Jin. Depois daquilo, o convidado mascarado voltou pro resort. Após a festa da caçada foi concluída. Ocorria a festa, aquele velhote que foi acusado tava se esquecendo dos problemas graças a saqueio mulheres. E o sumiço do dia meio que foi descrito como um ato banal do mascarado. Virou conhecimento público que durante a festa, 7 oficiais e seu grupo desapareceram e nunca mais foram vistos. Bom, o Gashu não sabia o que aconteceu, mas o Jin estava exausto. Entretanto, pois está sendo o representante do Jin, não está em uma posição para se preocupar. Enquanto vê que o Basen precisa ter muito que aprender em lidar com as duas cabeças do Jin e da Mamau. E nisso meio que é revelado que o Gashu foi forçado a virar eunuco,
propõe irritar a Imperatriz. Mas o Gaucho tá bem, isso aí não. E é revelado que quando ele virou eunuco, ele descartou o nome Ma e virou Gauchum. Porém, nas festas, ele ainda é tratado como um da família Ma. Bom, o convidado foi que é uma pena que o eunuco bonitão, mas que não apareceu. Pois se alguém de beleza superior que haveria, acabaria se virando insulto do seu Lorde. E ouviu que o Lorde Mascarado tinha meio que uma queimadura terrível, que ainda tá trancado no seu quarto. O Imperador também deve estar preocupado por ter aquilo como príncipe herdeiro. E que insinuação é essa? Meio que não tinha nem respeito do meio que do príncipe herdeiro. Se ele soubesse quem é o príncipe herdeiro, meio que todo mundo da fé tá tentando determinar, em outras palavras, se o irmão mais novo do imperador é alguém adequado para ele dar o crono ou não. Se pergunta se Jin falou a verdade para Xiao Mao. Pois ela precisa saber para lidar com os problemas que venham acontecer no futuro próximo. Pois ela é muito útil e de bastante valor. E pode parecer frio e meio utilitarista, mas eles precisam de um número maior de peões. Voltamos com a Mamau e ela se sente que mais uma vez finalizaram alguma coisa com um sentimento ruim. Há alguma coisa que eles não sabem, tipo como eles conseguiram a Feifa, ou seu verdadeiro objetivo. E nisso a Mamau pensa na Feifa, que meio que veio do ocidente e lembra das gêmeas que eram praticamente iguais. Pensa que a história das meninas que meio que enganaram meio que os guardas deve ser meio que sobre essas duas meninas do ocidente. E a Mamau se pergunta o que elas fizeram depois de fugir do quadro daquela forma. Pois, assim como é que a história hipotética que a irmã tava grávida, será que elas tinham um esquema por trás? Isso é um ponto interessante de se levantar. Isso, a Mamau ouve a voz do Jin. E a Mamau já fica apavorada, porque Mecha acabou insultando o sapo dele. A Mamau ia abrir a porta, mas o Jin fala que ela não precisava. Jin se desculpa por ter assustado a Mamau. A Mamau nem precisa olhar pra saber que expressão o Jin tava tendo, porque ele tava meio ansioso. Mamau fala que não tá incomodada. Na verdade, ela queria se desculpar com ele. Tudo por ter chamado o sapo dele de mediano. E ela se pergunta no que ele tá pensando, já que ela sempre foi meio lenta para meio que entender o sentimento das outras pessoas. E nisso temos um flashback da Mau bebê, onde ela tava chorando e ela tava em torno das suas irmãs mais velhas, que eram cortesãs meio que estavam trabalhando. Não importa o quanto ela chorasse, meio que elas ignoravam porque elas tinham trabalho. E elas só podiam prestar atenção na Mamau depois, após o trabalho. E aparentemente não passou muito tempo, pois assim ela aprendeu a parar de chorar. E é por isso que talvez ela seja lenta em saber se as pessoas gostam ou não dela. E gente do céu, isso faz um grande contraste à infância que o Jinchi teve. Pois sempre que ele chorava, que na maioria das vezes ele pedia um brinquedo favorito porque sua mãe, a Anchi, escondia, o Gaucho tem também que arranjar um novo predileto. Aqui a Mamau não, ela não teve com que ninguém meio que a confortassem. E isso afetou meio que a nossa Mamauzinha. Bom, a Mamau meio que não quer se intrometer nisso. Ela admite isso pro Jin, pois ele sempre será assim, o Jin. Não importa o que. E essas palavras meio que acalmam meio que o coração do nosso príncipe Shonen. Esses são os sentimentos genuínos da Mamau. Se ele tem ou não bolas, isso não tem a ver com ela. Já que não é como se ela quisesse ver as bolas. E disse, então eu sempre continuarei eu na sua visão? E com um sorrisinho ele só coloca a mão com um saquinho para dar pra Mamau. E meio que faz um bom tempo que ele queria dar isso quando ele queria contar sobre um negócio. Sabe que isso pode causar problema pra Mamau, mas isso é... Besode Boy! E a Mamau fica extremamente feliz. E foi assim que o Jin conquistou a Mamau. Bom, o Jin finalmente conseguiu meio que dar um, e ele tenta fingir dar uma títulos dele, mas ao ver a carinha fofa da Mamau, o homem fica corado antes da Mamau se crancar, pois tem uma Besode Boy pra lidar.
encantadoramente para Besouro de Boi que ganhou de Jin. E agora se ela não vai se importar se o Jin é eunuco de verdade ou não. Pois agora ele deve uma pelo Besouro de Boi. Mas se o segredo dele for exposto, é aí que ela vai transformar no eunuco de verdade. Enquanto isso, Jin ainda quer que a mamãe abra a porta para a gente terminar o que ela ia dizer. E nisso começa uma narração dizendo que há duas pessoas, pelo menos da história, que usam o ideograma K em seus nomes. O imperador que está no topo do mundo e o mestre de Sim. Não, o príncipe da lua. Na qual ele não pode ficar nessa posição para sempre, pois ele é o irmão mais novo do imperador daquela nação. E seu nome é Kazugetsu. E o episódio acaba aí. Eu quero agora! Mano, agora eu tenho muita certeza do que pode acontecer, porque, mano, esse episódio foi muito bom. Principalmente nessa atração do Mamau e do DC, que, meus amigos, essa é uma das melhores romances que eu tô testemunhando. E também devo dar um bom trabalho para o nosso querido Lihaku, pois ele conseguiu fazer o seu trabalho direitinho. Bom, já lançou trailer meio que do próximo arco de The Apothecary Diaries. E a opening que vai ser feita, meio que vai ter a nova opening, será feita pelo Miss Green Apple, ou seja, a mesma banda do Fire Force. A opening número 11 que eu tô me referindo. Já a end, que é o encerramento, será feito pelo Omonono Kitaki, que fez a end meio que da 7ª temporada de Boku no Hero, junto com a Zarami. E meio que o conteúdo meio que desse arco vai ser animal, pois parece que a mamá vai ser sequestrada. E vai causar um caos meio que para o Jin. Será que Jin será um príncipe encantado e salvar a sua princesa Mamel? Descobriremos nesse arco. No próximo episódio, teremos destaque para as novas damas de companhia da Gokyoko. E esse vai ser o famoso episódio de fanservice, porque vai ter todas as mulheres tomando banho. Seja a Mau Mau, a Xiaolong, a Sesui, as novas crentes. Até a concubina ali só vai participar nesse fanservice. Embora que isso seja errado. Esse foi o episódio 12 da 2ª temporada de The Apothecary Diaries. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Muito busy, fui.